Ameaça de bomba. Banco Central amanhece com presença de policiais por causa de mochila suspeita. Vírus Zika. Governo federal anuncia a compra de 3 milhões de testes rápidos para diagnóstico da doença. Teto para os gastos públicos. A bola agora está com o Senado e a PEC sai da Câmara depois de mais uma aprovação folgada. Os fatos da política, do DF e do entorno que você confere a partir de agora no Band Cidade, primeira edição. Olá, uma boa tarde a você. E olha, um susto no Banco Central. Uma ameaça de bomba interditou parcialmente o prédio. Os policiais passaram horas tentando identificar o que havia dentro de uma mochila abandonada, logo cedo. O esquadrão antibomba da Polícia Militar chegou ao local por volta de 6h50 da manhã. Os servidores do Banco Central tiveram que entrar por outra portaria. A equipe de segurança do banco viu a bolsa e imediatamente ligou para a polícia. A mochila foi jogada na calçada em frente ao prédio por uma pessoa que desceu do ônibus. A suspeita é que uma bomba estivesse dentro dela. O trabalho dos policiais durou quase 3 horas. Vários equipamentos foram usados, como robô e scanner, para garantir a segurança dos PMs e de quem estava no local. Por fim, na mochila havia apenas objetos pessoais. A suspeita é que ela tenha sido furtada. É possível que ele tenha furtado essa mochila no ônibus e quando alguém abordou ele, porque ele estava vindo numa direção em que não se pode entrar. Não pode entrar nessa área, a funcionária foi abordá-lo, ele não falou nada, lançou a mochila e fugiu. A gente tem que prezar pela segurança, então se a gente não conhece o objeto deixado em um local, é melhor acionar a unidade que existe para isso do que simplesmente pegar, abrir por conta própria, se colocando em risco. E a menos de 15 dias para o Enem, as ocupações de escolas só aumentam. Mais 2 foram tomadas por alunos que protestam contra as mudanças do governo Temer para a educação. Agora são 7 escolas e 5 institutos federais da capital ocupados. Se o problema persistir, o Exame Nacional pode ser prejudicado. Os professores e os alunos do Centro de Ensino Médio Setor Oeste, localizado na Asa Sul, foram impedidos de entrar na escola. Nem os policiais militares tiveram acesso ao colégio. Todos foram obrigados a passar a manhã inteira do lado de fora. O clima ficou tenso. Quem está ameaçando quem? Desculpa, essa situação... Quem está ameaçando quem? Essa situação é uma situação ameaçante. Você não é a pessoa. Ela é uma... que possa me desautorizar com relação a falar com eles. Os estudantes informaram que os líderes da ocupação estão no local desde segunda-feira, mas até então as aulas estavam sendo realizadas normalmente. Só que a situação mudou depois que a Câmara dos Deputados aprovou ontem à noite, em segundo turno, o texto base da proposta de emenda à Constituição. As pessoas que aderiram ao movimento lutam para derrubar a PEC 241, que, entre outras medidas, limita os gastos com a educação. O Sindicato dos Professores informou que pelo menos 12 instituições de ensino estão ocupadas aqui no Distrito Federal. A preocupação agora para quem não aderiu ao movimento é justamente com o Enem. As provas serão realizadas nos dias 5 e 6 de novembro. Para evitar mais prejuízos, alguns estudantes estão tendo aula aqui mesmo no estacionamento do colégio. Mas uma outra questão ainda assusta a comunidade escolar. O MEC anunciou que nas escolas que permanecerem ocupadas, a aplicação do exame poderá ser cancelada. O prazo dado pelo Ministério para a desocupação das escolas termina na segunda-feira. O que eles falaram foi o seguinte: vai ter ocupação sim. Entretanto, vocês vão poder assistir às aulas, teremos aulas normais, aulas para Enem, etc. Só que não é isso que está acontecendo. Eu acho que esses alunos deviam arcar com as consequências desse ato. Não quem vai fazer a prova devia ser punido, mas sim quem está ocupando, quem está fazendo o ato de protesto errado. Essas invasões não se restringem à capital do Brasil. No Paraná, por exemplo, professores, pais e alunos organizaram um movimento para protestar contra a ocupação de 300 escolas. Em Londrina, alunos de 2 colégios deixaram os prédios para cumprir uma ordem judicial de reintegração de posse.
Em nota, a Secretaria de Educação informou que vai se reunir com os líderes da ocupação hoje à tarde. A ideia é desocupar as escolas até sexta-feira e agora o Enem está em risco, Paulo Humberto. Olha, o que precisa ser dito é, primeiro, o seguinte: não é ocupação, né, minha gente? Esse negócio de ocupação, essa expressão sugere que a escola estava desocupada. Não estava, ela estava ocupada. Isso é invasão e, como toda invasão, é uma coisa que atenta contra a lei. O que é preciso ser dito também, e que raramente isso acontece, é que isso é iniciativa de um grupelho, é um pequeno grupo de alunos que são, ou de estudantes profissionais, que são ligados a entidades de secundaristas, de estudantes secundaristas aparelhadas, controladas por partidos que fazem oposição ao atual governo. Partidos como PCdoB, PSTU, PSOL e Partido dos Trabalhadores, que controla, inclusive, o Sindicato dos Professores. Essa gente toda está manipulando alunos e um grupo restrito, pequeno, de professores radicais para promover um protesto contra o governo. Na verdade, essas pessoas protestam contra algo que nem sequer leram, nem sequer estudaram, que é a reforma do ensino médio. Essa reforma começou a ser discutida no governo Dilma, em 2012, minha gente. Foram 4 anos de intensos debates que envolveram secretários municipais e estaduais de educação de todo o país, educadores de todo o país, sindicalistas, estudantes, professores, todo mundo durante 4 anos discutiu isso. A coincidência é que o estudo ficou pronto quando Dilma já não era presidente e coube ao atual governo, inclusive a atitude corajosa, de assumir, de avalizar uma decisão que já estava tomada desde o governo anterior, colocando em prática a reforma do ensino médio. Portanto, é preciso que essas pessoas sejam tratadas do tamanho que elas têm. É uma pequena minoria que simplesmente invade uma escola pública e fica por isso mesmo. A polícia fica impedida de entrar, os gestores da escola também ficam, os alunos, os professores, todo mundo impedido à força. Isso é um ato de violência contra o qual o governo deve agir prontamente. E por falar em decisões do Congresso, a proposta de emenda à Constituição que cria um teto para os gastos públicos agora está nas mãos dos senadores. Depois de 14 horas, o texto foi aprovado em segundo turno ontem à noite na Câmara dos Deputados. Quem traz mais informações é a Renata Dourado. Muito boa tarde, Renata. Dentro do previsto, né, da tendência lá de aprovação. Exatamente, Rodrigo, já era previsto, de fato, esse quadro, como você bem falou. Boa tarde para você e para todos que estão nos acompanhando. O governo, mais uma vez, teve uma votação expressiva. Seriam necessários os votos de 308 deputados para aprovar essa PEC em segundo turno. 359 deputados votaram favoráveis. É certo que um número menor do que os que votaram favoráveis no primeiro turno, onde 366 deputados, né, votaram a favor da PEC. Então, você tem aí uma diferença de 7 votos, 7 deputados, mas uma diferença praticamente inexpressiva, né? Então, o governo conseguiu, de fato, aprovar. Ontem foi um dia, como você falou, longo, uma sessão que durou 14 horas, em alguns momentos de tensão entre o próprio presidente da Câmara, alguns parlamentares ali, deputados da bancada do PT. Um grupo de manifestantes também foi participar. Nós temos aí essas imagens dessas pessoas indo lá na Câmara. Então, você pega aí um número pequeno, né? Claro, de pessoas, mas como a gente já disse aqui, as pessoas que são contrárias a essa proposta, a essa PEC, argumentam que setores como saúde e educação vão ficar prejudicados. Por quê? Porque a proposta limita os gastos públicos aí dos 3 poderes, os gastos da União dos 3 poderes, com relação à inflação do ano anterior. Então, você vê um grupo pequeno, mas que fez barulho, viu, Rodrigo? A ponto do próprio presidente da Câmara, Rodrigo Maia, mandar retirar esses manifestantes porque estavam fazendo realmente bastante barulho. Então, como a gente falou aqui, você tem esse lado, né, da população que argumenta que setores como saúde e educação vão ficar prejudicados, mas a gente sabe que essa medida é considerada prioritária pelo governo Temer para reequilibrar as contas públicas. Ele mesmo pessoalmente fez ligações, se encontrou com vários deputados, enfim, para explicar, para falar da importância dessa medida, e o fim foi exatamente esse. A proposta está aprovada em 2 turnos na Câmara e a gente lembra que precisa dessa aprovação em 2 turnos por se tratar de uma medida que altera a Constituição. Então, ela segue agora para o Senado, onde também deverá ser analisada em 2 turnos. E já há um cronograma, já há datas previstas
para essa análise. A previsão é que no Senado essa PEC seja analisada no primeiro turno no dia 29 de novembro e no segundo turno no dia 13 de dezembro. E como a gente está vendo aí que o governo vem conseguindo conquistar uma base confortável, é bem possível, Rodrigo, que essa proposta também seja aprovada no Senado, finalizando, portanto, essa etapa esse ano para já começar a valer no ano que vem. Rodrigo. Obrigado, Renata. Acompanhando as votações no Congresso, agora a bola com os senadores. Exatamente. O presidente do Senado prometeu que votaria essa questão até o fim do ano. Vamos esperar que ele cumpra, que ele, aliás, tenha condições até políticas de aprovar isso, porque é o que o país espera e sem demora. O Brasil precisa limitar os gastos públicos, porque, afinal de contas, os governos gastadores que tivemos produziram um rombo de mais de 170 bilhões de reais. Isso impactou em tudo, impactou na inflação, impactou no emprego. Hoje temos 12 milhões de desempregados, levou o país à recessão, até o processo de depressão em que nós nos encontramos. Os protestos são feitos por gastões. Aqueles que apareceram, aquele grupinho que apareceu ali, eles não vestem as camisas do Partido dos Trabalhadores, do PCdoB, que estão meio envergonhados depois de tanta roubalheira. Mas o fato é que eles fazem parte daquele grupinho que mais se locupleta no país dos gastos públicos. Eles são exatamente sindicalistas e o setor público. Portanto, isso não deve ser levado em conta, porque o que interessa mesmo o que está em jogo mesmo é o interesse da maioria da população. E o interventor Vladimir Eustáquio Costa, que está à frente do Grupo Cascol, desde que o Conselho Administrativo de Defesa Econômica pôs em prática a medida de intervenção, já foi sócio de Cláudio Alves Dias, casado com uma pessoa da família que comandava a empresa. Silvana Cascão é sobrinha de Elson Cascão, um dos controladores do grupo investigado por cartel. A informação está na coluna de Cláudio Humberto no jornal Metro de hoje. Nossa produção procurou o CAD. O órgão disse que, no processo de seleção, todos os candidatos foram questionados sobre eventuais relações de amizade e de parentesco. Vladimir apresentou o currículo que mostrava a sociedade em uma empresa de consultoria, mas com carreira construída em Belo Horizonte. A nota esclarece que era necessário e até natural que o candidato tivesse, além de formação técnica, algum conhecimento do mercado de combustíveis do DF. Em nova análise nesta manhã, o órgão concluiu que não há conflito de interesse, mas que a medida de intervenção é dinâmica, o que significa que o trabalho do administrador está sendo acompanhado de perto e de forma rigorosa. Dirigentes do Grupo Cascol chegaram a ser presos há quase um ano, no início das investigações. Desde a intervenção, que já dura 7 meses, a gasolina vem caindo e hoje está cerca de 60 centavos mais barata e é mais um capítulo nessa novela. Olha, é gravíssimo que isso tenha acontecido. O interventor do Grupo Cascol omitiu do CAD que era sócio de um parente dos proprietários do Grupo Cascol, da família Cascão. O sócio do interventor é casado com uma pessoa da família Cascão. Ele omitiu isso. Se o CAD não considera isso grave, tenha santa paciência. Evidentemente que isso retira ou fere de morte a credibilidade da intervenção. Até porque esse interventor foi escolhido numa lista de 5 pessoas indicadas pelo próprio Grupo Cascol. O que se esperava e o que o CAD pedia eram indicações de profissionais, de pessoas absolutamente isentas para o exercício da intervenção. O que se suspeita é que o CAD apresentou 5 indicações, das quais 4 eram imprestáveis, exatamente para que sobrasse a indicação do interventor escolhido. Há a suspeita, portanto, de que os investigados manipularam dessa maneira a escolha do interventor. E isso, de fato, é muito grave e a gente espera que o CAD tenha a humildade de, pelo menos, reconhecer essa gravidade e apurar as circunstâncias dessa escolha e também da omissão gravíssima omissão desse relacionamento até societário do interventor com parentes proprietários do Grupo Cascol. E a seguir, o assunto é saúde. O governo federal anuncia a compra de mais de 3 milhões de testes do Zika vírus. É logo depois do intervalo.